Pronto, vamos lá. Agora vamos ver se a gente acha aqui a visualização. Tá aqui, pronto. E cadê o Droid? Tá aqui, pronto. Bom, vamos ver se a gente consegue dar sequência aí o que a gente está tentando fazer um vídeo muito importante para nós, para a Igreja do Senhor Jesus. Hoje é dia 20 de junho de 2023. Aqui é o seu amigo, irmão, pastor Guilherme Macedo. Estou aqui no quadradinho aqui e estou com esse cenário aí de forma muito importante. Esse vídeo é muito importante e eu quero pedir para você que preste bastante atenção no que eu vou falar a partir de agora. Pode ser que esse não seja um vídeo que você está acostumado a ver, pode ser que esse vídeo seja um formato estranho, esquisito, pode ser que você tenha perdido aí o jeito de ver vídeos mais compridos, ou de mais de 1 minuto de duração, né? Porque hoje a gente está com o celular na mão, né? A gente quer ver que nem os stories do YouTube, ou que nem o TikTok, ou sei lá o que você vai virando, e tem uma coisa maluca atrás da outra, né? E você se acostuma com isso, se acostuma com esse imediatismo, você fica ansioso, fica buscando algo novo, algo que fale ao seu coração, mas as coisas de Deus não são como as coisas do mundo. A Bíblia, aliás, diz o seguinte: se você quiser ser amigo do mundo, você vai se constituir inimigo de Deus. E João diz lá na sua carta, 1 João, diz assim que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. E o mundo, quando João fala do mundo, fala do sistema, né? Fala de como as coisas acontecem. Paulo diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está morto. E nós não estamos mortos. Nós temos o Espírito de Cristo em nós. Somos templo e habitação do Espírito Santo, que traz a vida de Deus para nós. Mas, infelizmente, a igreja há muito se desviou do verdadeiro Evangelho de Cristo e está modernizada, né? Está influenciada por fatores externos. E esses fatores externos, eles estão mais fortes e mais presentes no dia a dia do que, infelizmente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o mundo está expulsando Deus da sua vida. E o mundo está expulsando Deus das escolas, dos tribunais, dos governos, né? E, infelizmente, tem influenciado a igreja a ser da mesma forma, da mesma maneira. O Estado está se assenhorando da igreja, das coisas todas, e está se tornando como se fosse Deus. Esse é um processo que nós estamos vivenciando hoje, agora, em todo mundo, e é o preparar, o levantar do reino do anticristo, que está por vir, está por um centésimo de segundo, se é que você gosta desses prazos, né? A gente está vendo que o tempo está se esvaindo nas nossas mãos. Não existe mais tempo. Como também não existe mais oxigênio para aqueles que amam a Deus e desejam seguir acreditando no Evangelho de Jesus e na sua palavra. O Estado se agigantou e está oprimindo a igreja em todo o mundo. Isso não é somente aqui no Brasil. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou fazendo esse vídeo para alertar você que está perdido, que não sabe o que está acontecendo, que não sabe o que aconteceu, que não sabe onde é que nós vamos parar.
eu quero falar com você hoje que nada saiu do controle de Deus, tudo está debaixo da sua potente mão e nós, depois de estarmos perplexos ou tendo sido atingidos duramente, né, por nos deixar enganar pelos homens, pelas coisas dos homens, das políticas e das mentiras enganosas de Satanás, que hoje se chamam narrativas, não somente fake news já é uma narrativa, né? As narrativas enganosas, as histórias, contos de fadas enganosos, eles cegaram o entendimento da grande maioria. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a glória do Evangelho não resplandecesse aos olhos de todos. E, infelizmente, a própria igreja hoje está cega, ou, na melhor das hipóteses, míope, e não está vendo e não está entendendo coisa alguma de nada, porque perdeu a perspectiva da palavra, porque perdeu a perspectiva do momento que nós estamos vivendo. Muitos hoje estão dizendo assim, tá vendo? Jesus não vai voltar a nada. Fica esses pastores, esses falsos profetas dizendo que Jesus está às portas, cada vez com uma revelação, com uma data, e nada acontece. E muitos se desanimaram por conta desse fator. Muitos desacreditaram de tudo, de todos, e se lançaram no mundão. O apóstolo Paulo diz que no final da sua vida muitos o abandonaram e o deixaram a sorte de Deus, nas mãos de Deus, e foram para o mundão. E ele fala na sua última carta, a segunda carta a Timóteo, que todos tinham abandonado, e pedia que João Marcos trouxesse a sua capa que tinha ficado em Troade, e que ele era muito precioso, né? Então, ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, e desde já a coroa da vida está guardada para mim, não somente para mim, escute isso, mas para todos aqueles que amam a sua vida, mas para todos aqueles que amam a sua vida. É preciso amar a sua vida. Há algo especial em a gente amar a sua vida e acreditar na sua vinda e estar na expectativa da sua vinda. E eu não estou falando aqui de Apocalipse 19, porque Apocalipse 19 fala da segunda vinda de Jesus para implementar o milênio. Muitos de má fé ou por inocência ou por ignorância têm defendido, né, que o arrebatamento vai acontecer só no final da tribulação, quando tudo não precisar mais acontecer. Então Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Isso é uma tolice, isso é uma ignorância sem tamanho, porque nós vamos ser livres da ira e do juízo de Deus, porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso significa tudo. Isso significa o livramento de Deus sobre a ira que Ele vai mandar sobre o mundo que jaz no maligno. E nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos resgatados pelo amor de Deus em Cristo Jesus e somos templo do Espírito Santo. Nosso nome está escrito no livro da vida, e antes que a ira se manifeste sobre todo mundo, a igreja, aqueles que foram salvos, aqueles que são templo do Espírito Santo, aqueles que andam dirigidos pelo Espírito Santo, esses serão retirados da terra. E acabou a conversa. Esta é a palavra de Deus. Isso é o que ensina o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo. Então, muitos hoje estão fazendo com que
os joelhos se afrouxem, para que os corações se desfaleçam e que descreiam da grande salvação em Cristo Jesus através do arrebatamento, do rapto da igreja, que não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus, relatado em Apocalipse 19, porque lá ele desce das nuvens e vem para a terra para matar, dizimar todo o exército do anticristo e prender Satanás por 1000 anos. E ele vem com a sua noiva, com a sua igreja. Ele vem com a sua igreja das nuvens para a terra, para implementar o milênio e reinar por 1000 anos com Jesus. Ok? Essa é a segunda vinda relatada em Apocalipse 19. Mas acontece que nós, os cristãos verdadeiros que creem na promessa de livramento e de salvação, do rapto da igreja, conforme aconteceu com Elias, que foi levado por uma carruagem de fogo, conforme o que nos foi prometido e que está relatado em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante, 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, e que nada tem a ver com Apocalipse 19. Então, o rapto da igreja acontece antes do início dos 7 anos de tribulação. O que estamos vivenciando hoje são o princípio das dores e o final do princípio das dores, porque a qualquer momento Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja e vai se dar o início do período de tribulação, chamado de tribulação, que vão ser 3 anos e meio com o anticristo posando de salvador do mundo, que vai resolver todos os problemas que ele mesmo criou, ele e a sua turma criaram, toda essa problemática que estamos vivendo desde 2014 para cá, e nós vimos o que nós vivenciamos nesses 3 últimos anos. E isso só vai se agravar, a guerra vai se agravar, já estão anunciando uma outra pandemia, a perseguição já começou, 19.000 lares na Índia foram incendiados só porque eram de cristãos. 300 mortos na Nigéria, com 28 igrejas destruídas. Ao redor da terra, a perseguição começou em massa. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Meu querido, meu amado, entenda o que Deus quer falar com você nesse dia. E aí, você pode dizer, não, mas muitos disseram um monte de coisa sobre o Brasil e aquele negócio todo da política, uma decepção terrível. Sim, eu estava também vivo aqui, eu também participei disso, só que eu sei muito bem que Deus tinha uma outra ideia acerca do que fazer no Brasil. Acontece que o Brasil pecou. O Brasil pecou, idolatrando o homem e não entendendo aquele que levantou aquele homem para fazer a obra que ele tinha para ser feita no Brasil. O Brasil foi escolhido por Deus para uma obra diferente. Deus resolveu cobrir o Brasil de todo esse negócio que hoje você vê acontecer no mundo inteiro, mas o povo pecou, idolatrando o homem, não entendendo quem estava por trás desse homem, que era o próprio Deus que estava oferecendo ao Brasil um momento diferente e uma situação diferente, e não aconteceu. E muitos se afrouxaram, muitos se decepcionaram, e hoje vem a tragédia da limitação humana como tendo sido uma grande mentira, um grande teatro, tudo que aconteceu. Eu vou dizer uma coisa a você: Deus não quer fazer teatro nenhum com ninguém. Deus tem sempre um plano de bênção, de paz para aquele que crê. E o Brasil creu. O Brasil creu e depois ele foi desviado da rota. Ele foi desviado da rota. Aí você vai dizer, mas como pode Deus querer abençoar um país e mesmo assim ele ser desviado por quem? Quem pode desviar a rota?
eu vou dizer a você uma coisa, se a gente for ver a história de Israel, nós vamos compreender que Deus tem um plano para Israel, mas nem sempre Israel opera. Mas Deus levanta profetas para dizer qual é o seu plano para Israel, e muitas das vezes Israel não obedece à voz de Deus, não acredita nos seus profetas e peca. E aí a coisa funciona diferente. Eu vou dizer uma coisa, você não está vendo esse quadro aí na tela à toa. Porque esse aqui que está falando com você também passou por tudo que você passou nos últimos anos, ok? Só que eu ouvi a voz de Deus falar comigo, eu registrei isso em vídeos do YouTube, em artigos que escrevi, e aquilo que eu falei ficou realmente ecoando. E muitos hoje podem pensar assim, não, mas são falsos profetas, estão aí falando tudo. Eu fiquei de outubro até março orando e pedindo a Deus, Senhor, o que aconteceu? Por que as coisas aconteceram dessa forma, dessa maneira? O que aconteceu? Não foi o Senhor quem disse que tinha escolhido o Brasil, que ia fazer algo novo no Brasil, que estava levantando alguém para fazer algo novo no Brasil? O que aconteceu? Então, de outubro até março, eu fiquei clamando isso. A partir de janeiro, Deus começou a me dar a resposta. Deus começou a falar comigo acerca do que tinha acontecido. E aqui está a resposta de Deus. A resposta de Deus para mim é que realmente se queimou. Como queimou na história em Gênesis 35, para Jacó e sua família. Jacó e sua família moravam em Siquém, mas aconteceu algo tão terrível que tornou a habitação de Jacó em Siquém completamente impossível. E os filhos de Jacó tacaram fogo em Siquém, e não era mais possível ficar ali. Os inimigos iam se juntar contra Jacó e sua família, que eram pequenos, não poderiam se safar. E aí Deus apareceu para Jacó e disse, Jacó, se levanta e vai para Betel, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas antes Jacó teve que se santificar, teve que falar uma palavra de santidade para os seus filhos. Eles jogaram seus penduricalhos fora, seus amuletos fora, seus falsos deuses fora, e se santificaram, enterraram tudo no carvalho de Siquém e foram embora para o lugar que Deus ordenou que eles fossem. Era isso que Deus estava falando comigo, e era isso que Deus estava falando com os crentes em janeiro. Olha, esquece, queimou tudo, não dá mais para ficar aqui, temos que seguir a nossa caminhada para Betel. Essa foi a palavra que Deus me deu em janeiro. E eu continuei orando e clamando com a igreja e perguntando, Senhor, mas o que aconteceu? Nós estávamos com a vitória nas mãos, tínhamos tido vitórias tremendas, tínhamos multidões tremendas, o que aconteceu? E Deus me deu em fevereiro Josué 7. Você sabe o que está em Josué 7? Em Josué 7 está relatada a derrota que Israel teve diante dos homens de Ai. Você conhece a história? Vai lá em Josué 7 e leia o que está relatado lá. Depois da grande vitória que Deus concedeu a Israel, destruindo as muralhas de Jericó, vendo aquela cidade fortalecida de forma sobrenatural e poderosa, dado aquele grande milagre, aquela grande maravilha, Israel pecou. Israel pecou. Josué não sabia nem o que estava acontecendo. Ele não sabia que Israel tinha pecado. Ele não estava sabendo de nada. Acã tinha uma invasão a Jericó, pego uma barra lá de prata, de ouro e uma capa babilônica, coisas condenadas que Deus, antes de entrar em Jericó, tinha advertido por meio de Josué que ninguém tocasse nisso, ninguém pegasse em coisa condenada, e as coisas, as pratarias, o ouro, trouxessem para o tesouro do Senhor. E ele não fez isso. Acã viu aquela capa, pegou aquele
apedreou, pegou e enterrou na sua cabana, na sua tenda, e atraiu a ira de Deus para todo Israel. E quando os espias foram olhar o que tinha lá em Ai, eles falaram assim: Josué, ali está tranquilo, aqueles homens lá não vão dar nem para o começo. Nós entramos em Jericó, que estava lá toda fortalecida, Deus foi conosco, agora vai ser mole. Manda uns 2, 3 mil lá que vai dar tudo certo. E aí Josué, ao invés de clamar a Deus, de falar: peraí que eu vou consultar o Senhor, o que eu faço, como é que a gente faz? Ele falou assim para eles: não, vai lá nessa tua força aí, deu tudo certo mesmo, pode ir, leva os 2 mil que você quiser, os 3 mil, e toma aquele lugar lá que eu fico esperando aqui. Foi assim que Josué se portou. Ele não clamou a Deus, ele não pediu orientação, resultado, tomou uma coça. 36 homens de Israel morreram e eles saíram correndo que nem criancinha. E o coração de todo Israel se tornou murcho, ficou abatido. E Josué rasgou a sua roupa e clamou a Deus: por que, Senhor? O Senhor nos trouxe até aqui agora para acontecer uma derrota como essa, e começou a chorar. E Deus falou: se levanta, Josué. Que negócio é esse? Seja homem. Israel pecou e agora tem que se consertar. É isso que tem que acontecer. Se levanta aí que eu vou mostrar o que aconteceu. E aí Josué se levanta e Deus dirige Josué a perceber o que tinha acontecido de verdade, né? E mostra quem tinha pecado. Ai tinha pecado, a casa de Ai tinha pecado, a tribo de Ai tinha pecado, Israel então pecou por causa de um homem. E aí foi revelado que Ai tinha enterrado a capa com aquele ouro, com aquela prata ali, e ele foi então apedrejado, queimado vivo, e o pecado foi aniquilado do meio de Israel. E aí o que aconteceu, irmão? Isso aí não é para você ficar julgando Deus, para você julgar a palavra de Deus. Ah, que Deus isso, que Deus aquilo. Não interessa, é para você ouvir e entender como as coisas funcionam no mundo espiritual. O pecado não tem assunto com Deus. Deus não abençoa quem está no pecado. Ponto final. E aí, quando Josué tratou do pecado de Israel, eles se levantaram e aí Josué consultou a Deus e ele retornou a tomar Ai. E o que aconteceu dessa vez? Sob a orientação de Deus, na estratégia de Deus, Israel tem a vitória e toma aquele lugar e toma Ai. E aí, o que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para você acerca do que aconteceu no Brasil? Por causa de que você pode pensar que o Brasil é diferente de Israel? Que não pode acontecer com o Brasil o que aconteceu com Israel. Se Deus tratou assim Israel, que foi o berço da fé, que foram os patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, e os patriarcas do próprio Jesus, Senhor do universo. Porque se ele tratou Israel desta forma, não aconteceria algo semelhante com uma nação chamada Brasil, que pecou também, que pegou umas coisas que não eram lícitas pegar, porque adorou homens ao invés de adorar o Senhor. Você acha que Deus vai deixar desapercebido um pecado desta natureza se ele levanta alguém para ser o seu gigante, para ser o seu vingador, para ser o seu defensor? E aquele povo lá resolveu adorar a Josué, a Moisés. Você acha que Deus não disciplinaria aquele povo? Se aconteceu o que aconteceu lá em Josué, que um de Israel pecou, tocando em coisas condenadas, por que você acha que Deus não faria isso com o Brasil? Pois foi isso que aconteceu. É isso que Deus está revelando aqui para nós em fevereiro. Ele está mostrando para nós que
que no Brasil não é diferente de Israel, se ele disciplina Israel, que fez coisas grandes e tremendas, que viu milagres tremendos para libertar Israel do Egito, para dar a terra prometida para Israel. Será que não corrigiria o Brasil no seu pecado? Será que a idolatria seria algo razoável quando Deus está levantando alguém para libertar o Brasil e o povo todo, ao invés de dar glória a Deus, começa a adorar a Deus? Começa a adorar a história de Gideão? A própria igreja começa a fazer isso? Então, o Senhor está trazendo em Josué 7 a resposta do nosso clamor. Por que aconteceu isso? Será que foi um engano que a gente acreditou? Não foi um engano que a gente acreditou que Deus resolveu abençoar a nação brasileira e fazer algo diferente. Não! Mas Deus se arrependeu sim do bem que iria fazer conforme está escrito em Ezequiel 14, porque o povo pecou, porque o povo idolatrou. E aí sim, que nem está em Ezequiel 14, Deus se arrependeu do bem que ia fazer, porque ele falou que ia fazer o bem. E o povo descansou nessa coisa, ficou lá, militou. Que mito quer, rapaz? Que mito quer? Aí Deus do céu te pergunta, aonde está o mito agora? Fazendo propaganda de maquiagem, esse é o mito? Não, a unção de Deus é muito, saiu fora. Por quê? Porque o Brasil pecou, a igreja pecou, devia dar glória a Deus e foi dar glória a mostrar a história de Gideão. E agora é isso que acontece, mas é uma palavra para você, é uma palavra para a igreja, porque assim como aconteceu no episódio de Ai, é isso que deve acontecer agora no Brasil. O Brasil, assim como Josué, tem que rasgar as suas roupas, tem que se humilhar diante de Deus, tem que perguntar por que aconteceu tudo isso, se o Senhor disse isso, se o Senhor falou aquilo, por que aconteceu? Josué teve essa postura de homem de Deus, rasgou-se, perguntou, e Deus respondeu. E eu tive a mesma postura que Josué, e Deus falou comigo, e me respondeu. O que aconteceu foi isso. Mas quando Josué se arrependeu, quando Josué se voltou para o Senhor disse para ele qual era o pecado, e revelou o que fazer, e foi extirpado o pecado do meio de Israel. E aí sim depois, houve a vitória de Israel em cima de Ai. Ai foi conquistada, a terra prometida foi conquistada, mas a liderança tem que falar aquilo que vem da parte do Deus vivo poderoso de Israel. O Deus Todo-Poderoso do Universo está falando com você. Não descreia dele, porque as coisas aparentemente saíram do controle dos homens, mas nunca estiveram no controle dos homens, e sempre no controle de Deus. O que tem que haver é a humildade dos homens, daqueles que se dizem homens de Deus, para fazer como Josué, para rasgar suas vestes, para perguntar a Deus o que aconteceu, e para não só perguntar, mas também saber ouvir. Assim como eu estou dizendo aqui, Josué 7, em fevereiro, explicou para mim o que aconteceu. Mas agora, pastor, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Pois é, vamos ver o que está aqui em Números 22, 25. Vamos ver o que Deus falou comigo, porque eu também perguntei isso a Deus. Mas agora, o que a gente pode esperar? Bom, aqui em março, o Senhor falou comigo em Números 22 e Números 25. Eu vou convidar você a ler. Eu vou convidar você a ver o que está escrito em Números 22. Ali está a história de Balaão, está a história de Balaque, está a história do povo de Israel indo para conquistar a terra prometida, imbatível, ganhando as batalhas todas com o poder de Deus sobre ele, em Jericó e depois em Ai. E como parar um povo que vem com o poder de Deus? Olha só, escute isso que eu estou falando para você. Aqui está a forma de paralisar um povo que vem cheio do poder de Deus. Sabe como?
com feitiçaria. Com feitiçaria e com o conselho de Balaão. Sabe o que é feitiçaria? É tudo aquilo que não é a vontade de Deus. A feitiçaria é tudo aquilo que quer fazer a sua própria vontade e não é a vontade de Deus. Você ser um feiticeiro é você manipular as pessoas para fazerem a sua vontade. Percebe isso? Isso é feitiçaria, amigo. Então a fofoca é feitiçaria. A narrativa é feitiçaria. Tudo que manipula as pessoas é feitiçaria. E é feiticeiro aquele que o faz. Porque aquele que quer andar segundo a vontade de Deus não aceita ser manipulado por outro espírito. Ok? E você fazer qualquer coisa para manipular as pessoas é feitiçaria. Ok? Vamos combinar isso aí? Combinado isso aí, a gente vai ler o que está em Números 22. E aí a gente vai saber da história de Balaão, um profeta que não viu a voz de Deus. Está escrito lá que Deus falava com ele. E aí veio o rei veio pedir conselhos ao profeta. Um rei que queria deter o povo de Israel. E falou: você conjura aí as suas mandingas para amaldiçoar esse povo. E aí Balaão falou: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque esse povo é abençoado de Deus e eu não tenho direito de amaldiçoar ele porque Deus não permitiu. E aí o rei fica enchendo a paciência de Balaão e oferece dinheiro e coisas agradáveis a Balaão só para ele fazer isso, e ele não pode fazer. Ele vai lá amaldiçoar e acaba abençoando, porque Deus coloca palavras de bênção na sua boca. Isso está lá em Números 22. Tem uma imagem aí, vai lá e lê e veja a história. E não se esqueça, eu perguntei agora o que a gente vai fazer, o que a gente pode esperar a partir de agora para o Brasil. E o Senhor mostrou. O Senhor mostrou qual foi o conselho de Balaão a Balaque. Qual foi o conselho? Olha, esse povo aí não tem jeito. Se ele tiver santo, se ele estiver buscando a Deus, Deus vai ser o seu protetor. E não vai ter jeito de você pegar ele, mas eu tenho um conselho para te dar. Olha, que conselho fantástico. Você indo contra esse povo, você vai bater com o próprio Deus vivo. Não faça isso. Faça o seguinte, tenha inteligência. Faça esse povo pecar. Plante a imoralidade no meio deles, que Deus se afastará dele. Deus não pode ter conversa com alguém em pecado. O pecado nos afasta de Deus. Balaão sabia disso. E ele deu esse recado para o rei. Falou assim: faz o seguinte, manda aí as mulheres lá da tua turma lá, ir lá seduzir, né, e os homens de Israel na bebedeira, na orgia, na prostituição, e aí você vai afastar Deus deles, e aí eles vão ficar vulneráveis, eles vão perder o poder, e você vai poder fazer o que quiser com eles, porque Deus vai cair fora, vai deixar eles para lá, e pecado Deus não tem assunto com ninguém. E foi isso que eles fizeram. E a Bíblia diz o que aconteceu. As filhas de Amon lá foram lá e seduziram os israelitas. E uma praga veio sobre Israel. Morreram mais de 20 mil. E aí, obviamente, Josué percebeu isso, e o sacerdote percebeu isso e acabou com o furor do Senhor. Da mesma forma, ele aniquilou com o pecado, com a fonte do pecado. Todos se arrependeram daquele ato vil e pecaminoso. E Israel voltou de novo à sanidade mental, à sanidade espiritual, e continuou seguindo e venceu isso, mas teve que tirar o pecado do meio deles. Esse foi o conselho de Balaque, de Balaão a Balaque, e foi isso que ele fez. Agora eu quero que você preste muito bem atenção. O qual é a ação do inferno sobre o Brasil, sobre o mundo inteiro e sobre toda a terra, se não promover a iniquidade, a
prostituição, as coisas pervertidas sexuais, para contaminar o povo de Deus, para afastar Deus do seu povo. Não é isso que estamos vendo hoje? Com toda a sua força? Então, gente, será que Deus não está nos mostrando, não está nos revelando? Agora em abril, a partir da Páscoa, Deus falou de cura e de restauração. Veio com uma unção de cura, de restauração sobre a igreja. E o que aconteceu em abril? Um ataque terrível em abril nas escolas contra as crianças. Crianças foram mortas exatamente no dia da Páscoa judaica. Será que isso não tem nada a ver? Será que você está entendendo tudo que está acontecendo desde outubro do ano passado até agora? Você está ligada com Deus ou você desistiu? Ou você achou assim, não, Deus não existe, não é possível. A gente ouve tanto, faz tanto, e quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Não estou entendendo mais nada, não posso confiar em ninguém, é tudo falso profeta, não é isso? E o que diz em Mateus 24? Diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas é nesse momento que a Bíblia diz que Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, e somente esse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Você quer ser salvo? Então você tem que perseverar até o fim. Não é hora de esmorecer, não é hora de não entender nada, desistir de andar da forma que Deus chamou a gente para andar. É hora de você perceber que se você deixar a Deus, se você deixar o seu amor se esfriar, você não tem solução. É só aquele que persevera até o fim que será salvo. Então abra os seus olhos, volte para casa, volte para Jesus, continue crendo. Eu tenho certeza que se você, pelo menos, conhece alguma coisa do trabalho desse pastor, do que eu tenho falado nos últimos anos, você vai olhar isso aqui, você vai conferir essas palavras aqui, vai conferir com as palavras que eu tenho falado, e você vai compreender muito bem de onde vêm essas palavras. E essas palavras são para você. Eu quero também usar aqui esse quadro e quero te mostrar uma coisa. Eu quero mostrar uma coisa para você. O tempo é o seguinte: o tempo, ele é uma linha reta. Ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Esse é o tempo que se chama Cronos. É o nosso tempo, é o tempo que nós podemos contar, certo? Esse é o tempo. Começou aqui na criação e vai terminar aqui, quando Jesus voltar para instalar o seu milênio. Só que Deus é eterno, Ele está acima do tempo, Ele está em volta do tempo, Ele é maior que o tempo, e Ele é eterno, ok? O eterno, ele é tudo, e Ele contém o próprio tempo. E o tempo de Deus se chama Kairos. Kairos é o tempo de Deus, que é a eternidade. Deus olha para essa linha, Ele olha para o tempo inteiro da criação, desde o início até o fim, como nós estamos olhando aqui, uma reta finita, daqui até aqui. E Deus é todo o resto, é todo o resto. Ele pode ver onde nós estamos. Nós estamos aqui, ó. Estamos nos últimos segundos da humanidade, da igreja na Terra. Da igreja na Terra. A qualquer momento nós vamos ser arrebatados. E vai começar um período chamado tribulação. A tribulação vai começar a qualquer momento. E
tudo que Satanás pode fazer é mentir para você, é te enganar, é dizer que Deus não existe, que tudo acabou, que já está tudo perdido, mas ele é mentiroso. Ele quer que você se desanime, ele quer que você fique para baixo. Jesus avisou isso em Mateus 24 e disse claramente que por se multiplicar a maldade e a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. O amor. Aonde está o seu amor? O amor pelas coisas de Deus, o amor pela palavra de Deus, o amor pelo Espírito Santo de Deus, que tem te guardado até agora, o amor pelos homens e mulheres de Deus, pela igreja. Aonde está o seu amor? Você morreu, você está morta, então ressuscita hoje, se levanta hoje. Deus quer que você se levante. E lembre o que está escrito em Mateus, em Lucas 21. Orai e vigiai. Orai e vigiai, porque está se armando um grande laço para pegar toda a humanidade. Vai cair sobre todos, de uma vez só. E só tem um jeito de você escapar. Sabe qual é? É você orando e vigiando para estar sendo digno de estar de pé diante do Filho do Homem na ocasião da sua vinda. Mas se você estiver derrotado, se você estiver fracassado, se você estiver desanimado, se você estiver descrente, se você não acreditar mais em nada e nem em ninguém, se você não tiver mais amor pelos bons, amor por aqueles que abençoaram a sua vida, que abençoam a sua vida, que te ajudaram a chegar até aqui agora, você não tem gratidão, você não tem amor, você não tem mais fé, mais esperança, acha que tudo acabou, que todo mundo é vagabundo, que todo mundo não presta. Cuidado, porque o laço pode cair sobre você hoje. E a Bíblia diz que nós devemos estar de pé diante do Filho do Homem na ocasião da sua vinda. E como eu falei, Deus trouxe para nós uma unção diferente. Agora, em maio, no final de abril e maio, e nós escrevemos um livro chamado Brasil, a Revolução Colorida. Você sabia? E também, nosso Deus Todo-Poderoso nos ajudou a encorajar um outro irmão querido, Jerry McCauley, a escrever também o seu livro, a colocar esse estudo sobre várias coisas concernentes ao fim dos tempos, num livro chamado Humanidade 4.0. E nesse momento, ele está já trabalhando a inauguração, não, a estreia, o lançamento desse livro. E nós vamos estar lá dando testemunho da obra de Deus na nossa vida e do que Ele quer fazer na vida de vocês, porque Deus quer chamar a nossa atenção para si mesmo, para a sua palavra e para esse momento que a gente está vivenciando. Há poucos segundos do arrebatamento, não é próprio que todos estejam desanimados, que todos estejam derrotados e fracassados na fé. Por isso, se levante. É tempo de se levantar. É tempo de ter óleo na botija, óleo na sua lâmpada, para você ver para onde você deve caminhar. E você deve ter poder para caminhar. Nós estamos orando por ter poder, porque a noite mais escura está aí e a gente não vai conseguir avançar sem o poder de Deus. Então, eu quero falar com você nesse dia, de forma especial. Você que acompanhou nosso trabalho duro na rádio aleluiafm.net, no tribunadobrasil.org, eu quero pedir a sua ajuda. Eu quero pedir que, se você for abençoado em algum momento da sua caminhada por esse ministério, essa é a hora de você contemplar a necessidade de apoiar esse trabalho, de você poder colaborar com esse trabalho, para que ele vá além. Nós queremos ir até o último segundo falando de Jesus, falando do arrebatamento, e esse mês nós precisamos da sua ajuda em oração. Para a nossa vida, para o nosso ministério, para a Rádio Aleluia, e eu preciso da sua colaboração para continuar com esse trabalho até a volta do Senhor. Esse mês, eu preciso que você mostre
medidas da tua fé com a sua oferta. Faça uma oferta especial de amor a Deus, como um ato de adoração, e invista nesse ministério. Eu sei o que eu quero fazer, o que eu vivo com o Senhor e onde eu quero chegar com Deus. Eu sou homem de Deus que ando com o Senhor. E se você me conhece, se você conhece o meu ministério e sabe de tudo isso que eu estou falando, que isso é a expressão da verdade, eu quero pedir que você possa orar por esse ministério, pela continuação da Rádio Aleluia FM, do Tribuna do Brasil, e que você possa fazer uma oferta de amor, para a gente continuar esse trabalho com força e com vigor. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua adoração a Deus e da confirmação de que esse trabalho é de Deus para a sua vida. Então, se você sabe disso, eu vou deixar o número aí do nosso Pix, eu vou deixar a nossa conta para você fazer um ato de adoração a Deus e você adorar a Deus com o seu dízimo e com as suas ofertas. Que Deus abençoe você poderosamente. Nós vamos começar um trabalho completamente novo a partir desse mês de julho e eu quero poder contar com você. E se você quiser abençoar esse trabalho, se você quiser adorar a Deus porque conhece o nosso trabalho, o nosso ministério, eu vou ficar grato e vou estar orando e agradecendo pela sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus e não perca o contato com o Salvador e nem com aquele que ama também a sua vida. Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?